Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que interessa muitas pessoas no campo da apologética, que é sobre se Nossa Senhora teve ou não outros filhos. Jesus é o filho único de Nossa Senhora, ou como afirmam os protestantes, testemunhos de Jeová, Nossa Senhora teve vários filhos e permaneceu virgem apenas até o nascimento de Cristo. Vejam só, vamos ter um vídeo mais específico depois, mais completo, sobre Mariologia, tá? Que eu vou fazer com mais calma, mas eu vou preparar alguns vídeos menores sobre algumas questões que interessam, e até para você poder compartilhar com outras pessoas que às vezes não tem tempo ou paciência de estar vendo vídeos mais longos. Então vejam só, que Nossa Senhora teve apenas Nosso Senhor Jesus Cristo, e que Nossa Senhora ela é virgem antes, durante e depois do parto, é um dogma da Igreja Católica. Ou seja, não cabe ao católico questionar esse dogma. E pode até ter algum tipo de dúvida, às vezes no começo da conversão, tudo, mas não questionar, porque é uma verdade de fé clara, definida pela Igreja e corroborada pela Bíblia Sagrada e pela tradição da Igreja. Mas, infelizmente, após a Reforma Protestante, o próprio Lutero, até onde eu sei, ele não acreditava nisso, que Nossa Senhora tinha vários filhos, mas após a Reforma Protestante, após a própria morte de Lutero, gradativamente o protestantismo foi se afastando cada vez mais da Igreja Católica. Então, aquilo que tinha de resquício católico no protestantismo, ele foi sendo retirado, e ficou muito pouco, tá? O que tem de correto na teologia protestante, a gente pode dizer que eles pegaram da Igreja Católica. E no que se refere ao dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, esse dogma foi completamente abolido. E o que vamos fazer nesse vídeo aqui? Mostrar para você que a afirmação de que Nossa Senhora teve outros filhos, foi virgem apenas até o momento do nascimento de Cristo, ela é falsa, ela não tem nada a ver nem com a Bíblia Sagrada, nem com a tradição. Vamos mostrar isso, tá? Mostrando sobretudo pelo campo da apologética. Vamos lá. Em que aqueles que afirmam que Nossa Senhora não teve a virgindade perpétua se baseiam na Bíblia Sagrada, tá? Lá em Mateus capítulo 13, versículos 55 a 56, a gente tem o principal versículo utilizado por aqueles que se opõem ao dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Vamos dar uma lidinha aí. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então esse versículo é muito utilizado, tá? Porque ele fala de que Jesus teve irmãos e irmãs, né? Dá a entender que Jesus teve irmãos e irmãs, e cita inclusive o nome de 4 supostos irmãos de Jesus. Seria Tiago, José, Simão e Judas. Vamos para um outro versículo também. Mateus capítulo 12, versículos 47 a 50. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Há outros versículos, mas eu vou concentrar nesses dois, porque eu acho que refutando esses dois, os outros em que irmãos de Jesus são citados se refutam automaticamente. Vejam só primeiro, pessoal, vamos do mais simples para o que é um pouco mais complicado. Jerry, a gente está vendo aí claramente que está se falando de irmãos de Jesus. Está muito claro, irmãos e irmãs. Vejam só, primeira coisa a entender, aqui não se fala em momento algum filhos de José, nem filhos de Maria. Isso não tem na Bíblia. Primeira coisa a se deixar claro é isso, tá? Segunda coisa é o seguinte. Na língua portuguesa, por exemplo, você tem algumas indefinições, como, por exemplo, primo segundo, tio por parte de pai. Você tem alguns termos que não são muito claros. Então isso é próprio de cada língua. No caso da língua hebraica e da língua aramaica, a língua hebraica é a língua em que foi escrito o Antigo Testamento, tá? Com exceção dos deuterocanônicos, que é um outro assunto. E o aramaico era uma língua que no tempo de Jesus era a língua mais popular entre o povo.
O povo falava aramaico, Jesus falava aramaico. Você vê aquele filme do Mel Gibson, sobre a Paixão de Cristo, aquilo ali era aramaico, né? O hebraico geralmente era uma coisa mais para elite, era uma coisa mais requintada, não é a língua do povão. Então o que acontece? Tanto na língua aramaica como na língua hebraica, você não tem uma série de parentescos que a gente tem na nossa língua portuguesa. Por exemplo, a palavra primo não existe, a palavra tio não existe, há vários termos que não existem nessa língua. O evangelho foi escrito em grego, mas Jesus e os apóstolos falavam em aramaico. Então, na hora que se for escrever os evangelhos, o que eles tiveram que fazer? Ver aqueles parentescos a que Jesus se referia, que os apóstolos se referiam, e procurar um correspondente na língua grega. E o que eles encontraram lá foram as palavras adelphoi, para irmãos, e adelphai, para irmãs. Então, explicando melhor, você tem uma língua falada por Jesus e os apóstolos, que na hora em que você vai escrever, utiliza uma outra língua que é o grego, e você procura, peraí, esse termo que eu tenho aqui em hebraico e em aramaico, que está indefinido, como é que eu coloco ele no grego? Então se procurou uma palavra, e as palavras que eles encontraram foi essa. Por quê? O termo, por exemplo, primo, ele não estava presente nessas línguas. Então a primeira coisa que a gente tem que especificar é o seguinte: não há como provar que, utilizando a língua grega, utilizando o aramaico e o hebraico, que os termos irmão e irmã utilizados nos evangelhos se referem aos filhos de Nossa Senhora ou São José. Isso tem que estar muito claro. Eu quero que você prove isso. Então vamos lá explicar melhor. Vamos lá, no Antigo Testamento, escrito em hebraico. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 5, está aqui. Tomou Sarai, sua mulher, no caso Abraão, e Lote, filho de seu irmão. Abraão, ao sair de Ur dos Caldeus, levou consigo a sua mulher Sara e levou o seu sobrinho Lote, filho de seu irmão. Veja que não tem a palavra sobrinho, filho de seu irmão. Assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali em Gênesis 13, versículo 8, olha como está escrito. Abrão disse a Lote: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, e nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Lote era sobrinho de Abraão, mas tratado como irmão. Por quê? Porque não havia uma palavra correspondente para sobrinho. Então era como se fosse irmão. Você é filho do meu irmão, você é irmão. Poderia ser como português, seria meu irmão segundo. Seria tipo uma coisa assim: você é irmão do meu irmão e meu irmão segundo, como primo segundo, e por aí vai. O que acontece? Lá no Novo Testamento, olhando, como eu falei, vamos falar do que é mais simples para aquilo que é mais complicado. Vamos lá. Lá em Lucas, capítulo 2, versículos 41, 42, 50 e 52. Jesus se perde no templo de Jerusalém. Todo mundo já conhece a história. Então Jesus se perde no templo de Jerusalém. Durante 3 dias os pais não o encontram, ficam procurando ele. E ao encontrar Jesus, falam com ele. Jesus fala para eles: eu não deveria ocupar-me com as coisas do meu pai. E aí, o que está escrito aqui? Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Jesus tem 12 anos aqui. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Pessoal, como é que Jesus aos 12 anos se está no templo e o evangelista São Lucas não fala de nenhum irmão de Jesus? Ora, uma mulher jovem como Nossa Senhora era, a gente não sabe exatamente que idade, 16 anos, 17, não sei, 15 anos, quanto ela tem quando se casou. Jesus com 12 anos já não teria vários filhos, e o Evangelho silencia completamente. Não fala em momento algum de Jesus aos 12 anos de irmãos de Jesus. E fala bem claro que Jesus retornou com eles e Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então não há nenhum relato de irmão aqui. Nenhum relato. Lá no Evangelho de São João, capítulo 26, versículo 27, está dito o seguinte: Jesus está aos pés de Jesus está na cruz, morrendo. Jesus olha para baixo, vê Nossa Senhora chorando lá e fala o seguinte para ela:
Aliás, fala o seguinte: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo o levou para sua casa. Se Nossa Senhora tinha vários filhos e filhas, por que Jesus teve que entregar a sua mãe para que um dos seus apóstolos tomasse conta dela? Cadê os irmãos dele? Ah, mas os irmãos de Jesus não queriam saber dele. Pense numa família que não prestava se fosse assim. Tá? Não havia outras pessoas para tomar conta de Nossa Senhora. Tá? Aqui não cita, não tinha nenhum irmão de Jesus aos pés da cruz, nenhum irmão de Jesus para tomar conta de Nossa Senhora. Cadê as irmãs e os irmãos? Por que ele tinha que entregar Nossa Senhora para um apóstolo tomar conta? Ah, Jair, tudo bem. Então, você explicou até agora, mas quem é Tiago, José, Simão e Judas? Está dando claramente o nome de 4 personagens aí. Vamos lá. Primeiro, em relação a Tiago. Quem é esse Tiago? Na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 18 e 19, São Paulo fala o seguinte: 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, que é São Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos, não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Vejam, pessoal, esse Tiago, irmão do Senhor, só pode ser aquele Tiago. Tá? Porque ele especifica, Tiago, irmão do Senhor. Não tem como ser um Tiago citado lá no versículo anterior que a gente citou, lá em Mateus 13, 55 e 56, e agora ele se referia a um outro Tiago, irmão do Senhor. Então só pode ser o mesmo Tiago. Tá? Haviam 2 Tiagos ali entre os apóstolos. Lá em Marcos, capítulo 3, versículo 16 a 19, a gente tem ali uma lista dos apóstolos. Tá ali. Escolheu esses 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o zelador e Judas Iscariotes, que o entregou. Primeira coisa aqui, há 2 discípulos, 2 apóstolos de Jesus que tem o nome de Tiago. Primeiro Tiago é Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Descarta completamente. Filho de Zebedeu, não é filho de José, nem é filho de Maria. Tá? E o segundo Tiago, que é filho de Alfeu. O nome de São José não é Alfeu. Maria não era casada com Alfeu, casada com José. Tá? Então aqui já mostra o seguinte, que o Tiago, irmão do Senhor, aqui São Paulo se refere, é o mesmo Tiago de Mateus 13,55, mas ao mesmo tempo esse Tiago é filho de Alfeu, não filho de José. E Judas. Pessoal, a primeira coisa é que esse Judas não é o Judas Iscariotes, tá? Isso é o santo católico que nós chamamos de São Judas Tadeu. Quem é esse Judas? Ali em Lucas capítulo 6, versículos 13 a 16, você tem uma outra lista dos apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que é aquele que foi o traidor. Como é que uma outra lista também, ali em Atos capítulo 1, versículo 13. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, Pedro e João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas, irmão de Tiago. Vejam só, tanto em Lucas 6, 13 a 16, como em Atos capítulo 1, versículo 13, está afirmado que esse Judas aqui, que não é o Iscariotes, tá? Ele é irmão de Tiago. Que Tiago? É o Tiago, irmão de São João, filho de Zebedeu, ou o Tiago, filho de Alfeu? Tudo está indicando que é Tiago, filho de Alfeu. Tá? Já tudo bem, mas quem garante que esse Judas aí, ele é o mesmo Judas de Mateus 13,55? Está aqui. Lá no A Carta de São Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, pessoal, mais uma vez você vê aí que o Judas que está citado em Mateus 13, versículo 5,
é irmão de Tiago, que é filho de Alfeu, que é apóstolo de Cristo e que é chamado de irmão do Senhor. Ora, se Tiago, filho de Alfeu, que é chamado de irmão do Senhor, na realidade não é o filho de Maria, mas filho de Alfeu, e Judas é irmão dele, Judas também não pode ser irmão de Jesus. Vamos lá falar sobre José. Fala do nome de um outro José, vamos lá. Ali em Mateus capítulo 27, versículos 55 e 56. Havia ali algumas mulheres que de longe lhe olhavam, tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre eles se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 40, achavam-se ali também umas mulheres observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Mateus 15, 40. Lá em João capítulo 19, versículo 25, junto à cruz estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Então, pessoal, você vê que esse José, a que está se referindo, é provavelmente um primo de Jesus. Fazendo um paralelo, a gente vê que lá em Mateus 27, 55 a 56, ele fala de Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Marcos 15, 40 fala de Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor. Tiago menor é aquele Tiago que São Paulo fala que é irmão do Senhor, e de José e Salomé. Lá em João 19, 25, João fez questão de citar que Nossa Senhora estava lá. Então ele fala, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Pessoal, se você comparar os três versículos de João 19, 25, Marcos 15, 40, Mateus 27, 55 e 56, você vê que a Maria, mãe de Tiago e José, é Maria, mulher de Cleofas. E Maria, mulher de Cleofas, é irmã de Nossa Senhora, e que também é mãe de Tiago, menor, e de José. Então está muito claro que José, esse José que está ali como irmão de Jesus, é um primo de Jesus. Tá? Ele é filho da irmã de Nossa Senhora, que é Maria, mulher de Cleofas. Já em relação a Simão, veja, Simão, ali em Mateus capítulo 10, versículo 2 a 4, ele também é um dos apóstolos. Diz o seguinte, eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, que não é no caso Simão São Pedro, tá? Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, e Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, esse Simão, que tudo está indicando que é aquele parente de Jesus, a Bíblia não fala a origem dele, não fala quem é ele. Mas se você for para a tradição da igreja, tá? Eusébio de Cesareia, em seu livro a História Eclesiástica, tá? É um bispo que viveu no século IV, não lembro qual foi o século que ele viveu, mas ele escreveu o seguinte: após o martírio de Tiago menor e a destruição de Jerusalém, ocorrida logo depois, conta-se que os sobreviventes dos apóstolos e discípulos do Senhor, vindos de todas as partes, se congregaram, e com os consanguíneos do Senhor havia um grande número deles ainda vivos. Reuniram-se em conselhos para verificar quem julgariam digno de suceder a Tiago. Todos unanimemente consideraram idôneo para ocupar a sede dessa igreja Simão, filho de Cleofas, de quem se faz memória no livro do Evangelho. Disse que era primo do Salvador, efetivamente, Egesito. Declara que Cleofas era irmão de José. Então, pessoal, 4 nomes são citados. Tiago claramente não é filho de Nossa Senhora, tá? Filho de Alfeu. O segundo, que é Judas, claramente é irmão de Tiago, que é filho de Alfeu. O terceiro, José, também ele é filho de Maria de Cleofas. E o quarto, a gente tem que utilizar a tradição da igreja, mas não faz sentido citar 4 irmãos de Jesus, 3 não serem e 1 ser. Não faz o menor sentido.
Ah, Jair, então, mas por que ele está falando ora Cleofas e ora ele está falando Alfeu? Porque provavelmente Alfeu é o Cleofas e Alfeu são a mesma pessoa. Bom, pessoal, tem um infográfico mostrando para vocês aí para ficar mais fácil, que mostra claramente ali, ó. Você tem Zebedeu e Salomé, são os pais de Tiago Maior e São João Evangelista. Maria, mulher de Cleofas, ela é irmã ou prima de Nossa Senhora pelo tracejado, e a mulher de Cleofas ou Alfeu. E você tem ali que Maria, mulher de Cleofas, e o próprio Cleofas, que é Alfeu, eles são pais de Tiago Menor, São Judas Tadeu, José e Simão. E Nossa Senhora, que é filha de São Joaquim e Santa Ana, tá? Gerou Jesus. Veja no tracejado ali mostrando São José. São José, há uma teoria de que ele e Cleofas possam ser irmãos, mas é só apenas uma teoria. Ah, Jair, como é que você explica então Mateus 1,25? Mateus 1,25 diz o seguinte, vejam só. E ele, no caso São José, não a conheceu, caso Maria, até que ela deu à luz seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Pessoal, vejam só uma coisa. Essa tradução que eu li aqui está na esmagadora maioria das Bíblias protestantes. Se você ver Mateus 1,25, numa Bíblia católica, geralmente você vai encontrar da seguinte forma, no caso da editora Ave Maria, você está aqui. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Então, a tradução da Bíblia protestante está errada? Não, mas está tendenciosa. Entendeu? Porque eles tentam passar a imagem que o até está denotando que aquela situação acabou. Para dizer o seguinte, Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois ela teve uma vida conjugal com São José. A palavra até, ela não tem esse sentido único de explicar, olha, essa situação durou até aqui e agora mudou completamente. Vamos citar alguns exemplos. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Pergunta é, depois de morrer, Mical passou a ter filhos? Não, então até aqui não tem sentido de finalizar, tá? Dá início a uma outra situação completamente diferente. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então quer dizer que Timóteo deveria parar de ensinar, de exortar, de ler quando São Paulo chegasse? Não, até estar aqui também não tem esse sentido. Lá em Mateus 28, versículo 20, diz o seguinte, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então quer dizer que quando houver o fim dos tempos, ele não vai estar mais com a gente. Entendeu como é fraco esse argumento, pessoal? E um último argumento aqui muito utilizado é lá sobre Lucas capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte, e deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vejam só, o que eles tentam passar a imagem? Ah não, mas aqui o Evangelho está citando Jesus como primogênito. Por que não unigênito? Vejam só, eu só encontrei a palavra unigênito relacionada a Jesus e quando se refere a ele e o Pai. Jesus é o Filho unigênito, para frisar bem claro, só existe ele e sempre só existiria ele, o Filho eterno do Pai, que sempre existiu. A palavra primogênito, pessoal, na cultura hebraica, ela era aplicada ao primeiro filho, independente de vir outro ou não. É meu primogênito. Se você vai ter outro filho, vamos ver uma prova disso. Lá em Êxodo capítulo 13, versículos 1 a 2, o Senhor disse a Moisés, tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem quanto animal, ele será meu. Então a pergunta, se você tivesse tido alguém que teve apenas um filho, esse filho ficaria de fora? Não, ele continuaria sendo primogênito, tá? Em Números capítulo 3, versículo 40, o Senhor disse a Moisés, faze o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas, da idade de um mês para cima. Faz o levantamento de seus nomes. Veja, ele está se referindo a primogênitos que têm pouco mais de um mês. Poxa, se eu sou primogênito com pouco mais de um mês, não tenho um segundo filho. Você vê que ele está chamando uma criança que nasceu há pouco mais de um mês de primogênito. Não chama de unigênito. Entendeu como está claro aqui, pessoal? Primogênito é o primeiro filho. Não interessa se vai ter outro ou não. Pode ter 10, 100, pode ter um. Ele é primogênito. Tá?
Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, pessoal, que eu tinha falado para vocês, diz o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é chamado de primogênito, Jesus é o unigênito de Deus. Mas lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6, e novamente, ao introduzir seu primogênito, Jesus na terra, Deus diz: todos os anjos o adorem. Jesus é o Filho único de Deus, o Filho unigênito de Deus, mas ele é chamado em Colossenses capítulo 1, versículo 15, e em Hebreus capítulo 1, versículo 6, de primogênito. Então esse argumento não se sustenta, tá bom? Jesus é chamado de primogênito porque é o primeiro e único filho de Nossa Senhora. Não houve, eram outros. Então, pessoal, a gente conclui esse vídeo aqui dizendo para você: não duvide do dogma mariano da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Vai haver um vídeo completo sobre Mariologia para você depois, longo, mas eu vou fazendo alguns vídeos mais curtos para que você possa tanto compartilhar ou ter acesso mais direto a uma determinada dúvida que você tem. E em breve outros vídeos vão vir sobre Nossa Senhora e vários outros assuntos. Bom, meus irmãos, concluímos mais um vídeo. Quero agradecer a vocês terem ficado assistindo até agora. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, divulgue, compartilhe, para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho aqui e terem acesso à fé católica, conhecendo aquilo que realmente a igreja ensina. Pode mandar sua dúvida para o nosso e-mail, tá? Deixar no comentário do vídeo também aí, sugerir vídeos, para a gente agradece muito. E peço que vocês rezem por nós, tá? Intercedam muito por nós, para que possamos fazer nosso trabalho e divulgar a fé católica e evangelizar, seguindo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz de Jesus e no amor de Maria. Em nome do Pai, e do Filho